Jonas capítulo 1, verso 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono. Amém? A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo fale por mim, é que o Senhor quebrante corações nessa noite, para que a palavra dele possa ter proveito nos corações a quem o Senhor quer abençoar. Nós, quando abrimos nosso coração, e como um solo bom, a palavra do Senhor, pode ter certeza, vai gerar bom fruto. A palavra do Senhor vai mudar o nosso caráter, vai mudar o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, em nome de Jesus. É a palavra, amém? Eu queria trazer uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite, baseado na vida desse homem, ou nessa história fantástica de Jonas. Acredito que a maioria conheça a história, uma das histórias mais contadas nas escolas dominicais, na salinha para as crianças. Acho que se você cresceu na igreja, eu tenho certeza que você conhece essa história. É uma história muito falada, muito conhecida. Jonas, aquele que desobedece o Senhor. Eu acredito que, através da luz das Escrituras, a palavra nos mostra alguns princípios, algo que vale até para os dias de hoje, mesmo uma história escrita há alguns dezenas de anos, alguns centenas de anos atrás. Acredito que esses princípios, eles são vivos e eles valem para a gente praticar e vivenciar ainda nos dias de hoje. Quem crê nisso, diga amém. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é atemporal, a palavra de Deus é eterna. Então é por isso que esses princípios, mesmo aplicados ou mostrados lá no passado, ainda servem para a gente praticar hoje. A primeira coisa que eu queria trazer em destaque é que na vida de Jonas, quando a gente vai falar de Jonas, a gente sempre fala o homem que desobedeceu a Deus. E por que motivo esse homem desobedece a Deus? Um profeta, ele era um profeta, filho de profeta. Você pega a vida de Jonas e fala, por que esse homem desobedece um Deus que ele conhecia, que ele tinha contato, que ele tinha relacionamento? Será que ele tinha medo? Porque a cidade de Nínive, segundo os historiadores, uma cidade, um povo que era muito perverso. Um povo que matava, assassinava, fazia a maior ruaça que queria, acabava com todo mundo. Um povo terrível. Se fosse trazer para os dias de hoje, seria o Estado Islâmico da época. Eles matavam as pessoas, faziam pilhas de corpos, faziam muralhas de corpos daqueles que eles matavam. Era um povo totalmente sanguinário. Então, é lógico a gente pensar, Jonas teve medo, por isso desobedeceu a Deus. Mas não é verdade, não é a realidade dos fatos. Talvez a gente olhe para a cena toda, para todo o cenário, e veja Jonas indo contra a vontade de Deus, ao oposto do mandamento de Deus, da vontade de Deus, e talvez a gente pense, talvez faltou fé para esse homem. Mas se Deus mandou ele para um lado, ele vai para o outro, só pode ter faltado fé. Talvez tudo junto, talvez teve medo e faltou fé para ele. Não foi o que aconteceu. Existem algumas coisas que antecedem a desobediência de Jonas. Tudo que a gente faz, todas as nossas ações, antes das nossas ações, existe algo chamado motivação. O que motiva? A palavra já está explícita, aquilo que significa, é o que motiva a nossa ação, é o que vem antes da ação. Então, quando a gente vai examinar esses 4 capítulos, e eu incentivo você a ler esses 4 capítulos na sua casa, que tem a história toda de Jonas, é uma história maravilhosa, com riquíssimos detalhes. Então a gente vai pegar no capítulo 4, a gente vai ver a primeira motivação para que Jonas se distancie da vontade de Deus ou tome uma decisão que vai contra a vontade de Deus para a vida dele. Capítulo 4 de Jonas vai dizer assim, capítulo 4, versículo 1: Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso
me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Versículo 4, disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? A primeira motivação que a gente encontra na vida de Jonas para ele tomar um caminho oposto à vontade de Deus é uma coisa chamada ressentimento. Por que esse homem tinha esse ressentimento contra aquele povo? Segundo os historiadores, esse povo que era tão sanguinário, tão mau, tão cruel, praticava vários assassinatos em massa, não tinha medo, tinha nada, um povo destemido. Segundo os historiadores, esse povo também afligiu o povo hebreu. Então o que Jonas estava sendo, nesse momento, um nacionalista. Não, esse povo mau aí acabou, eles machucaram o meu povo, eles acabaram com o meu povo, eles merecem a morte, eles merecem... Não quero salvação para eles. Você vê que Jonas já disse lá no final, eu sabia que se ele se arrependesse, o Senhor ia salvar eles, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Deus fala, Jonas, sério cara, é válido todo esse ressentimento? É a primeira motivação de Jonas, para tomar um rumo diferente daquilo que Deus tinha para a vida dele. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque antes da ação, existem outras, dentro de todas as ações existem motivações. Esse homem cheio de ressentimento. Ressentimento não é algo bom para a gente guardar, cultivar no nosso coração. Ressentimento. Quantas pessoas que guardam ressentimentos, cristalizam seus ressentimentos. Não é bom, querido. Isso é uma chave que abre portas emocionais dentro do nosso coração, que é danoso ao ser humano. Quantas pessoas você conhece que tem esses ressentimentos? Falou no nome do pai, tocou no nome do pai, o ressentimento vem à tona. Tocou no nome da mãe, o ressentimento vem à tona. Querido, nós precisamos pedir ao Senhor que lave o nosso coração de todo e qualquer ressentimento. O ressentimento é danoso para todos nós. Olha o que esse homem está fazendo. Ele não queria obedecer à vontade de Deus por conta do seu ressentimento. Ressentimento. E você sabe qual que é o perigo do ressentimento? É porque nós não paramos no ressentimento. Ressentimento é a gente remoer os sentimentos. É aquilo, não sair do nosso coração. Não sair. Jean, mas ressentimento é esquecer das coisas? Não é esquecer das coisas. Não ter ressentimento não é esquecer das coisas. Porque a gente pode perdoar, a memória é outra coisa. A questão é a gente, um exemplo, tocar no nome do pai, tocar no nome da mãe. Ainda que você foi maltratado, passou por uma situação bem complicada, quando a gente está com o coração limpo, a gente lembra das coisas, mas não existe nenhum gatilho emocional, não existe nenhum freio emocional, não. Então, nós precisamos pedir ao Senhor, sabe por quê? Porque a próxima porta, depois do ressentimento, vem algo chamado justiça própria. Na linguagem de hoje, o camarada que é cheio de razão. Porque, você já viu essas pessoas? Justiça própria. Não, dá todas as desculpas, dá tudo para você confirmar, não, você está certo de ficar ressentido. Não. O ressentimento nos leva a uma área perigosa, onde que a gente vai estar vivendo baseado na nossa justiça própria. Você lembra de Jó? Jó é um homem que os pregadores, muitas pessoas falam de Jó, e Jó é um cara admirável. Jó é um cara maravilhoso. Às vezes você escuta aqui sobre a paciência de Jó. Não, Jó é um homem de fé. Se você for ver, até o próprio Deus dá testemunho acerca de Jó. Ele fala para Satanás, viu lá na terra, meu servo Jó é fiel, é reto, é sincero, teme o meu nome. Até Deus dá testemunho acerca de Jó. Não, Jó perdeu sua família toda, e ele perdeu os seus filhos. E aí no final ele agradece, ele louva o Senhor. Eu não saí do ventre da minha mãe, não também voltarei para lá. O Senhor me deu tudo, o Senhor Deus tirou tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Nossa, é maravilhoso. Até o capítulo 2. Mas no capítulo 3, Jó vai pegar isso para si. Justiça própria. E no capítulo 3, ele começa a ficar amargurado. Sofrendo sem motivo na cabeça dele. Jó capítulo 3 vai dizer: e Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Se você pegar do capítulo 3 em diante, é terrível.
Esse homem começa a se achar o cara mais justo da terra. O problema, querido, é que quando a justiça aos nossos próprios olhos, a Bíblia diz que é como trapo de imundícia. Jó fica louco, e os amigos dele falam: Jó, se você está desse jeito, só pode ser pecado que você cometeu. E aí ele ficava mais louco aí: não, eu não cometi nenhum pecado, eu quero que faça um tribunal aqui na terra, coloque meus inimigos, e que Deus desce aqui na terra e me julgue se eu sou errado. Justiça própria. A nossa justiça é falha, ela não tem um cheiro agradável a Deus, querido. Nós precisamos ser justos aos olhos do Pai, não aos nossos próprios olhos. Justiça própria. Jó, ele entra nesse gatilho emocional de dono da razão, a ponto dele fazer 17 questionamentos a Deus, de tão justo que ele achava que era. Deus, por que isso, por que aquilo? Só que Deus aparece para Jó e faz 70 questões para Jó. Jó, você é bonzão mesmo? Onde você estava quando eu criei a terra? Onde você estava quando eu coloquei as nuvens, quando eu estendi as estrelas? Onde ele começa? E aí sim que Jó vai se quebrantar, vai abandonar a sua justiça própria. E aí ele vai dizer no capítulo 42: antes eu conhecia o Senhor apenas de ouvir, hoje eu conheço face a face, eu conheço Ele. Hoje eu sei que eu não sou nada, hoje eu sei que eu não sou justo nada, é a justiça dele que nos justifica. Não existe crente bonzinho, querido, não existe. É Deus que nos molda, é Deus que nos molda a cada dia. Então, quando a gente pega esse caminho da justiça própria, com certeza você vai agir com justiça. Jonas pegou isso. Jonas começa com ressentimento e depois parte para essa justiça própria, cheio de razão, julgando todo mundo. Não, é isso que a gente faz quando a gente é o dono da razão. É isso que a gente faz. Esse povo aí, eles fizeram isso, não merece esse castigo de Deus. É a justiça própria, é a justiça humana. Falha. O problema é que não para por aí. A gente começa com ressentimento, depois a gente vai para a justiça própria. Em terceiro lugar, a gente entra cada vez mais numa área profunda e perigosa e danosa: indiferença. Sabe o que acontece com Jonas? Ele está no barco, os homens, a tempestade está caindo. Sabe o que esse cara faz? Ele desce até o lugar mais profundo no navio, procura uma caminha ali no porão, e a Bíblia diz que ele dorme um profundo sono. Não está nem aí com o que está acontecendo com a galera ali fora. Não está nem aí, totalmente indiferente. Sabe qual é o problema, querido? Quando a gente entra começa a trafegar esse caminho do ressentimento, da justiça própria. Sabe qual é o perigo disso aí? Nós tomamos atitudes que as pessoas ao nosso redor vão estar morrendo e a gente continua na nossa razão. O pessoal do barco não tinha nada a ver com a desobediência de Jonas, mas o barco ia partir, o barco ia quebrar, o barco ia acabar, ia afundar, e Jonas dormindo um profundo sono, tranquilo e calmo. Indiferença. O problema da indiferença é isso: não estou nem aí com quem está debaixo do meu teto, em nome da minha razão, numa linguagem de hoje, desculpa a expressão, que se exploda, que se quebre tudo do navio, que acabe tudo, que todo mundo morra comigo aqui, eu vou dormir aqui e acabou. Sabe o que acontece? Mobilismo, paralisia. Jonas dorme, ele tem uma ação de indiferença, ele vê o couro comendo lá fora, vê a chuva caindo, o navio pronto para partir, ele desce e dorme, e fica paralisado, não toma nenhuma ação em relação àquilo. Você percebe que cada vez mais o caminho foi o ressentimento, mas depois passou pela justiça própria, depois pela indiferença até aos próximos dele, a quem estava ali junto. Gente, você não tem noção quantos pais de famílias já tomaram decisões, bateram pé, saíram da igreja por convicções, por ressentimento, justiça própria, e a família está sofrendo a decisão que a pessoa tomou, mas a pessoa não abandona a justiça própria, os ressentimentos, mesmo que a família esteja afundando, caindo no navio, partindo tudo. Você não tem noção das decisões que nós tomamos na nossa família, o desdobramento na nossa família, o que acontece? O desdobramento nos filhos.
Quantos casais eu vi sair da igreja, sair da presença de Deus, pessoas que eram crentes, eram cheias do Espírito Santo, abandonaram o evangelho e foram viver lá fora, mas não dá. Em pouco tempo estavam separados, cada um queria viver a sua vida, cada um queria curtir a vida e acabou. Quantos e quantas histórias por pessoas que estavam ressentidas, se imunizaram de justiça própria e continuaram indiferentes, ainda que a sua família esteja afundando. Querido, é um caminho danoso, é um caminho perigoso. E Jonas está lá, ele não liga. E aí, o que vai acontecer? Eles vão acordar ele lá, eles vão acordar. No capítulo 1, no versículo 5, a parte B do versículo diz assim: Jonas, porém, desceu e deitou e dormiu um profundo sono. Quarto, capítulo 1, verso 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Olha só que interessante. Primeiro tem as motivações, depois a gente descobre por que esse homem estava desobedecendo a Deus. É impossível, querido, a pessoa trafegar esse caminho do ressentimento, da justiça própria e da indiferença. É impossível você trafegar por esse caminho e não desobedecer à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É impossível caminhar nesse rumo e não estar desagradando a vontade de Deus, em relação a alguém, em relação a pessoa, em relação à sua família, em relação a... Você pode usar isso para qualquer coisa que seja. É por isso que nós temos que tomar cuidado. Começa pelas motivações erradas e acaba na desobediência ao nosso próprio Deus. Quem está entendendo, diga amém. Só que sabe o que é maravilhoso? Esse livro mostra as ações e motivações erradas desse profeta Jonas. Só que também mostra o tratamento de Deus. O tratamento de Deus é maravilhoso, é formidável. O primeiro tratamento de Deus, no capítulo 1, verso 15, diz assim: E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Sabe o que é maravilhoso? O primeiro tratamento que Deus tem é com aqueles marinheiros. Porque quando a tempestade começa a cair, sabe o que acontece? Cada um começa a procurar o seu Deus. É o Deus não sei da onde, Deus não sei das quantas, Deus... Gente, cada um busca o seu próprio Deus para que essa tempestade acabe. Os marinheiros ficam loucos. Jonas revela que o Deus que está fazendo tudo é aquele Deus que fez os céus e a terra, é o Deus a qual ele servia. Então, o que acontece? Eles passam a servir o Deus de Jonas. E olha que maravilhoso esse texto. Eles levantaram Jonas, eles jogaram Jonas para fora do barco. Jonas falou: para cessar tudo, só jogar eu para fora, acabou o negócio. E eles ficam com medo. Você imagina a cabeça desses homens? Só por estar levando esse rapaz, Deus quase destruiu o nosso navio. Você imagina se nós jogar ele no mar e ele morrer. E esses homens, eles pedem perdão a Deus. Falam: Deus, se esse homem morrer, perdoa a gente, mas isso é tudo da tua vontade. E aí eles jogam e a tempestade cessou. Eles falam: não, esse Deus é o Deus verdadeiro. A tempestade cessou. Deus falando a língua desses homens marinheiros. E aí a Bíblia mostra pra gente com riqueza de detalhes. Olha, temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor. Olha, ele é redundante em dizer em relação ao temor. E ofereceram sacrifícios ao Senhor. Olha que lindo. E fizeram votos. Talvez, Senhor, quando a gente descer dessa embarcação, nós vamos passar a servir o Senhor. Talvez, eu não sei qual foram os votos. Eu não sei em relação a que eles fizeram esse sacrifício. O que eu tenho certeza é que eles passaram a crer no Deus de Jonas. Deus é fantástico. Ele usa essa situação. Agora, o segundo tratamento de Deus é com o próprio Jonas. Um tratamento de morte. Porque Jonas, quando é jogado, Deus manda um grande peixe e engole Jonas. E aí sabe o que vai acontecer? Jonas tem um tratamento de morte. Olha o que Deus tem que fazer para esse homem acordar. No texto, capítulo 2, verso 8, vai dizer assim: a oração de Jonas. Os que observar, olha só que maravilhoso os detalhes. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Ele está dizendo isso a Deus. Ele reconhecendo as motivações erradas e as ações erradas que tomou.
Senhor, quando a gente fica observando, a gente fica focado nas coisas vãs, a gente deixa de enxergar a tua misericórdia. Querido, isso é um fato na nossa vida. Quando nós focamos no ressentimento, na justiça própria, na indiferença, nós perdemos a capacidade de enxergar a misericórdia de Deus que é derramada sobre todos. Nós perdemos essa capacidade. E Jonas, ele diz: Senhor, quando a gente observa as vaidades, as coisas vãs, deixam a sua própria misericórdia. Versículo 9: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Se o Senhor quiser salvar aquele povo, é do Senhor que vem a salvação. Se o Senhor quer fazer algo para eles, é do Senhor que vem a salvação. É bonito, né? Essa oração de Jonas. Mas para ele chegar nessa realidade aqui, Deus teve que trazer um tratamento de morte. Gente, a gente começa a caminhada cristã com o nosso coração tão quebrantado. Um passarinho piou lá fora, você fala: nossa, Deus é maravilhoso. Você vê a chuva, Deus é tremendo. Abriu a Bíblia sem querer, caiu um versículo, falou: meu Deus, eu tenho que fazer isso. Vai na igreja, a palavra toda, meu Deus, falou comigo. E a gente é assim, é maravilhoso. Mas aos passos que vamos dando, e passando anos e anos e anos na igreja, nós vamos endurecendo o nosso coração. Há quanto tempo esse homem profetizava? Há quanto tempo esse homem, chamado Jonas, era servo de Deus? Ele era filho de profeta. Cresceu num lar evangélico, num lar cristão, melhor dizendo. No lar de Deus, família de Deus. Esse homem cresceu, servindo a Deus. E Deus tem que trazer um tratamento de morte. Colocar a morte cara a cara com ele, para ele reconhecer que estava focado nas coisas vãs, ressentimento, justiça própria e indiferença. Querido, até o ateu, a hora que está de frente com a morte, ele olha para as coisas que têm valor nessa vida. Se você chegar lá no hospital, na ala, que as pessoas estão prontas para morrer, quer dizer, ninguém está pronto para morrer, né? Mas se você chegar lá, perguntar para a pessoa: cara, se você tivesse mais 2 dias, o que você faria? Eu ia continuar uma briga que eu tive com meu vizinho, eu ia aproveitar para ofender um monte de gente lá fora. Não. Eu ia aproveitar para amaldiçoar um monte de gente que fez mal para mim. Não. Tem mais 2 dias, 48 horas. Eu quero abraçar minha família, eu quero abraçar minha mulher, eu quero abraçar meus filhos, que eu fiquei o tempo inteiro ganhando dinheiro com a ilusão, uma frase na minha cabeça: eu preciso dar o melhor, eu preciso dar o melhor, eu preciso dar o melhor. E eles nunca tiveram o melhor, porque nunca tiveram a minha presença. Eles tiveram o resultado do meu trabalho, mas eu estava longe sempre. Eu quero lá abraçar eles. Quando a pessoa está com esse tratamento de morte, quando vê a morte de frente, a pessoa valoriza as coisas que realmente têm valor. Jonas precisa disso, para falar: Senhor, os que observam as coisas vãs dessa terra perdem a beleza de admirar a misericórdia do Senhor. Tu és salvação. Tu és salvação. Deus pega e escuta essa oração sincera, e Ele vai dizer no versículo 10 do capítulo 2: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Você sabe que alguns anos atrás veio um pastor ministrar na nossa igreja, daqui de Biporã, e ele sofreu um tiro. Foram roubar ele, o ladrão deu um tiro e passou, se eu não me engano, 1 ou 2 centímetros dele morrer. Sabe o que ele falou no altar da nossa igreja? Gente, eu passei a ser crente depois daquele tiro. Antes era só um crente religioso. Hoje eu conheço a Deus de verdade. Muitos precisam passar por esse tratamento, quase passar pelo vale da sombra da morte, para voltar a observar as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado. A misericórdia, o amor de Deus, admirar tudo isso. Muitos precisam desse tratamento, muitos de nós. O próximo tratamento que Deus vai ter é com aquele povo. No capítulo 3, verso 6 diz assim: porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive por mandamento do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê
pastos, nem bebam água. Versículo 8. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Olha que lindo. Jonas chega naquele lugar, e ele não vai pregar uma boa nova, ele vai pregar uma má nova. Por quê, Jean? Ele foi pregar a destruição. Pessoal, em 40 dias, Deus vai destruir essa cidade. Deus vai destruir vocês. Ele não foi falar do amor de Deus, ele não foi falar nada de bom. Vocês só vão ser destruídos. Só que, sabe o que é lindo? Deus sabe trabalhar com cada um de nós. Com os marinheiros, como que ele fez? Ele usou a tempestade. Ele se revelou através da tempestade, ele acalmou a tempestade, os homens entendiam a questão da tempestade. Com o pessoal sanguinário, Deus trata dizendo: eu vou destruir vocês, porque de destruição eles conheciam, eles entendiam. O rei da cidade, na hora, se converteu ao Senhor, falou: não, peraí, eu não quero ser destruído não. Gente, é o seguinte, todo mundo de jejum aí, ninguém vai comer, ninguém vai beber, e nós vamos clamar ao Deus do céu. Nós vamos clamar ao Deus do céu, porque pode ser que ele mude de ideia. A Bíblia mostra pra gente que essa nação tinha aproximadamente, essa cidade tinha aproximadamente 120 mil homens. Talvez seja, nunca houve, antes de Jonas, uma conversão em massa, e nunca houve depois. Não tem outro relato na Bíblia. Talvez seja o maior evangelista de todos os tempos da Bíblia, e pregando juízo de Deus. Na hora, esse povo entendeu. Não, a gente destrói todo mundo, a gente entende o que é destruição. Então, se esse Deus está falando que vai destruir a gente, nós vamos ser exterminados, vamos se arrepender. E esse povo, o trabalhar de Deus com esse povo foi mais pesado, mas ele se arrepende. Ele se arrepende. Isso é maravilhoso. É o tratamento de Deus com cada um deles. Com Jonas, Deus teve que trabalhar, ter um tratamento de morte. Com os marinheiros, um tratamento de tempestade. Com esse povo extremista, com o Estado Islâmico da época, Deus trabalha com extremismo. Eu vou destruir vocês. E eles se arrependem, se convertem, e todo mundo é tratado por Deus. O problema é que Jonas, ele retrocede. Quando ele termina de anunciar, a Bíblia mostra que Deus se arrepende do mal que faria. Deus muda de ideia em relação ao mal que faria, porque começa a observar que aqueles homens mudaram as suas ações más. Deus fala: mudou, eu cancelo toda a ira que eu ia derrubar sobre essa cidade. Porque eles eram sanguinários. E aí, Jonas senta de frente à cidade e fica assistindo se eles iam passar, sobreviver, ou se eles iriam ser destruídos. E aí, Deus dá o último tratamento com Jonas. E ele finaliza esse livro fantástico. Deus pergunta para Jonas: por que você está aí, Jonas? Ele: Senhor, o texto que nós lemos no início, eu sabia que o Senhor ia fazer tudo isso. Eu sabia que o Senhor ia agir de misericórdia, o Senhor é longânimo e ia perdoar esse povo. E eu quero a morte. Aqui no versículo 4, no versículo 5. Peço, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida. Versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E disse Deus: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana. E se assentou debaixo dela, e a sombra até ver o que ia acontecer com a cidade. Só ficou: deixa eu sentar agora, vamos ver se esse povo vai se arrepender, vamos ver se Deus não vai destruir mesmo. Olha como que é o coração do homem. Talvez você já passou por um tratamento de Deus há poucos meses, há poucos anos, e você viu o Senhor face a face, e se arrependeu. Senhor, o Senhor colocou de volta você na linha, no trilho, tudo bem, mas você vê como o coração do homem é triste. Pouco tempo depois, Jonas estava com os mesmos ressentimentos. Pouco tempo depois, Jonas estava preferindo a morte. Eu nem quero, se for para ver esse povo salvo, eu quero morrer, é melhor morrer. Deus tem que fazer um tratamento com esse homem. O que Deus faz? Faz nascer uma árvore perto de Jonas, que daria sombra a Jonas. Jonas fica na sombra da árvore, ele fica feliz, alegre.
E aí Deus na outra noite faz um verme ir lá e morder a árvore, e a árvore morre. E aí vem o sol de novo no rosto de Jonas. E mais uma vez, ele, Senhor, eu quero morrer, eu prefiro morrer, eu não quero ficar vendo essa cidade, não. Até essa plantinha que estava aqui do meu lado já morreu também, eu quero que... E aí Deus, usando tudo didático, ô Jonas, você não ergueu um dedo para fazer essa planta crescer e não relou um dedo para ela morrer. Numa noite ela se ergueu, numa noite ela morreu. E você está cheio de compaixão dessa flor, dessa planta, que você não fez nada. Você imagina eu olhando para essa cidade, e Deus sabe, Deus conhece o futuro, Deus sabe, Deus tem o atributo da onisciência e da presciência, Ele sabe tudo que vai acontecer. Ele sabia que aquele povo se arrependeria se ouvisse uma mensagem mais dura, uma mensagem de juízo. Você acha que eu não me compadecer desse povo? Eles se arrependeram e acabou. E sabe o que é maravilhoso? Que Jesus, no Novo Testamento, dá um spoiler para a gente de que esse povo tudo foi salvo. O povo daquela época falou, Jesus, eu quero que você dê um sinal para a gente. Jesus falou, nem um sinal lhe será dado, a não ser o que aconteceu com Jonas. Nem um sinal. Porque naquele dia se levantarão o povo de Nínive, se levantarão e julgarão vocês, porque eles ouviram a mensagem e se arrependeram. Olha que maravilhoso. Não é que esse povo ia julgar o povo, não. Só pela questão deles serem salvos, ia julgar os que não forem, porque eles estavam ouvindo Jesus, que é muito maior do que Jonas. Esse povo se levantará e vão julgar todos vocês, porque eles ouviram Jonas, e aqui está aquele que é maior do que Jonas. Olha que lindo, todo o povo foi salvo. Querido, nessa noite, aplicação prática para a nossa vida sobre essa mensagem, sobre essa palavra. Deus quer trabalhar com pelo menos três grupos de pessoas: o servo dele, os servos dele, os profetas dele, que estão trafegando o caminho do ressentimento, da justiça própria e da indiferença. Deus quer tratar com cada um de nós. Deus quer lavar o nosso coração, para que a gente tire essas vendas dos olhos e consiga enxergar a misericórdia dele. Deus quer trabalhar com os idólatras nessa noite, pessoas que adoram outros deuses. Jean, eu não adoro Deus, não, é só Deus, é Deus no céu e eu na terra e acabou, não. Quantas pessoas idolatram carros, casas, filhos, amizades, opiniões, ego. Existe uma prateleira muito grande de ídolos que a gente pode acumular. Deus quer tratar com cada um que tem os seus ídolos na prateleira, todo cristalizado. Quantas vezes a gente machuca pessoas que tentam ferir os nossos ídolos? Não, mexeu no meu filho, cara, acabou, você morreu para mim. Falou alguma coisa para minha filha, acabou, cara. Idolatria, querido. Idolatria. Tem gente que idolatra a ideia, tem gente que idolatra a opinião, tem gente que idolatra a si mesmo. A Bíblia fala, pessoas que pastoreiam a si mesmo, são amantes de si mesmo. Deus quer tratar. E o terceiro grupo, pessoas que estão tremendamente enfiadas na devassidão, no pecado. Talvez você esteja aqui nessa noite, o Senhor te trouxe aqui nessa noite para Ele trabalhar no seu coração. Talvez você esteja assistindo essa live, ou talvez depois, não sei. Deus quer trabalhar com cada um dessas três classes. Os seus servos, que estão passando por dificuldades emocionais, pessoas que idolatram coisas, e pessoas que estão extremamente no pecado. Deus tem jeito para cada um de nós. Deus tem um escape para cada um de nós. Deus tem um escape. A Bíblia diz em Isaías 55, versículos 6 e 7: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se convertam ao Senhor. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Eu não sei o que você fez, eu não sei qual é o seu rumo, eu não sei, mas aqui o Senhor dessa igreja é aquele que sonda
as mentes e os corações. O teu pensamento mais profundo Ele conhece. As tuas ações mais ocultas Ele conhece. Os desejos mais obscuros Ele conhece. E Ele quer tratar com cada um de nós nessa noite. E eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar.